Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan, eu sou analista de negócios de TI aqui na Microsoft, da parte tributária da IP, sou formado em ciências contábeis e agora a gente vai fazer o treinamento da parte de tributos, a primeira parte. Tá? O direito tributário ele tem por finalidade disciplinar as regras, as leis que vai cobrar os impostos, os tributos dos contribuintes. Então não adianta só fazer a lei, cobrar, mas por trás ele tem que ter o quê? Tem que ter as regras, tem que ter os princípios e tudo mais para fazer as criações das leis para cobrar os tributos. Então tudo isso faz parte do direito tributário. Então ele tem a finalidade disciplinar e estabelecer as regras de como o Estado vai ter essas receitas, né, para cobrança dos tributos dos cidadãos e das empresas. Tá? Então esse é o conceito de direito tributário. Aí o que acontece? O Estado, ele tem a existência dele, a finalidade do Estado tem o quê? O Estado ele existe para fazer o bem comum da sociedade e o desenvolvimento nosso, do Estado, da nossa nação. Então, para que a existência do Estado ocorra e ele faça o nosso bem comum e desenvolvimento pessoal, ele tem as suas atividades. Então, tem as atividades financeiras e tudo mais. Aí, para concluir o bem comum do desenvolvimento social, ele tem que fazer a atividade fim. Essa é a atividade fim dele. E para ele realizar essa atividade fim, ele faz algumas intervenções na saúde, na educação, na segurança, em toda a nossa federação. E para ele conseguir fazer essa atividade fim, né, e conseguir promover o desenvolvimento social e o bem comum nosso, ele precisa fazer a obtenção de recursos, precisa aplicar esses recursos e precisa administrar o patrimônio. O que é a obtenção de recursos? São as receitas. Então, primeiro, ele vai cobrar os tributos nossos e ele vai obter as receitas. Obtendo as receitas, aí eles vão fazer o quê? Vão aplicar esses recursos, que é o dinheiro primeiro que foi recolhido do contribuinte. E também obtendo esse recurso e aplicando, ele também tem toda a parte dele da administração do patrimônio. Então ele também precisa administrar esse patrimônio público que ele adquiriu com a obtenção nossa de recursos para ter todo o funcionalismo público para poder fazer essa administração. Então, para ele realizar a atividade fim, ele tem que obter os recursos, aplicar o recurso e administrar a gestão pública, que é o funcionalismo nosso, o funcionalismo público. Ok. Então, na obtenção de recursos, são as receitas. E essas receitas, elas são de dois tipos. Elas são originárias e derivadas. As originárias são aquelas feitas pela estatal, que são as taxas e as taxas. Então, já taxa transporte público. O transporte é público, mas é cobrado uma taxa. No metrô, do trem, transporte e alguns outros setores que a gente utiliza do serviço público, só que a gente tem que pagar uma taxa. Isso tudo é uma atividade do Estado, fornecida para a população, só que é cobrada uma taxa. Todas essas receitas, elas são chamadas de originárias, ok? As receitas derivadas é aquela cobrada do patrimônio do cidadão, da riqueza do cidadão. E, vamos dizer assim, por constrangimento legal. Então, primeiro tem a receita originária, com toda a taxa que você paga de um serviço ou produto que a nação vende, e a derivada são os tributos mesmo, os impostos que é cobrado sobre o cidadão e as empresas, que é da riqueza particular, e parte dele vai para o Estado. Essas são as receitas derivadas. Beleza. Aí o que acontece? Com o tempo, existia só o direito público. Era só um direito que discriminava todas as leis e tudo mais. Porém, com o passar dos anos, né, esse direito ele foi ficando complexo. Então, cada ramo, o constitucional, o administrativo, o financeiro, o tributário, ele foi ficando mais complexo
Então ele precisou ser separado. Igual, então, a autonomia do direito tributário aconteceu com a Lei 5.172. Então, assim, o direito constitucional, ele era dentro do público. Primeiro era só o público. Daí, o constitucional, ele começou a ficar complexo. Então, ele foi separado do direito público. Daí, o direito administrativo, ele estava dentro do direito público. Também começou a ficar complexo. Separou. Até aí, o financeiro tributário estava dentro do público. Aí o que aconteceu? O financeiro separou e depois o direito tributário separou. Porque ficou complexo e precisou ter as suas próprias leis e tudo mais. Então, a partir daí, o direito tributário teve a sua autonomia. Então, ele é autônomo dos demais direitos. E a codificação dele foi feita, primeiramente, pelo professor Gomes da Souza, né, que é a CTN, Código Tributário Nacional, com a Lei 5.172. Essa lei é a que foi feita para regular o direito tributário. Então, quando a gente acessar ela lá, a Código Tributário Nacional. E aí que começa o direito tributário. Então, aí para todos esses ramos de direito eles serem autônomos, eles precisam de 3 características: de objeto próprio, princípios próprios e institutos próprios. O que é o objeto próprio? Ele ter o que legislar. No nosso caso é o quê? Como vai ser cobrado os tributos dos contribuintes. Os princípios próprios. Para cobrar os tributos dos contribuintes, precisam das leis. Para a criação das leis é feita a partir dos princípios. E os institutos próprios são as próprias leis. Então, para que um direito seja autônomo, eles têm que ter 3 características: objeto próprio, né, que é a cobrança dos tributos; os princípios, como vai ser feita a criação das leis; e os institutos próprios, que são as leis e como elas vão ser, elas vão ser cobradas no contribuinte. Beleza. Ok. Então vamos imaginar assim, primeiro, fazer um resumo dessa parte só para entender a questão dos tributos. Então assim, o direito tributário ele ficou complexo, então ele foi separado, ok? Então o direito tributário é onde é feita toda a regulamentação de como os tributos vão ser cobrados, etc. e tal. Legal. Daí o direito tributário ele conseguiu ser autônomo por causa que ele teve aquelas 3 características, que é objeto próprio, tem princípios e tem institutos próprios. Legal. Só que daí a competência tributária, todos os tributos tributários, ele pode ser criado por três competências, que é, primeiro, é a União, os estados e os municípios. Então, essa competência, a União, ela tem seus tributos próprios, o estado seus tributos próprios e os municípios os tributos próprios. Então, assim, cada um deles tem competência de criar o seu tributo. Legal? São os três níveis de competências que os tributos podem ser criados. Por isso que a gente fala assim, tem o imposto estadual, CMS, o imposto municipal, ISS, o federal, PIS, COFINS. É por essa competência que eles são criados. Então, vamos olhar assim, se é municipal, a competência daquele município criar aquele tributo, aquela taxa, vai ser para aquele município, não vai valer para um outro. Vai ser aquela competência. Se ele é estadual, as regras vai ser aplicadas para dentro daquele estado. E se o tributo foi criado pela União, ele é cobrado para toda a federação. Toda ela. Então, por isso que é legal a gente saber se um imposto, a gente está falando do imposto, mas qual a competência dele? Ele é cobrado pela União toda, ele é regulado pelo Estado ou ele é regulado pelo município? Porque daí fica mais fácil da gente entender como ele funciona para cada município. O ISS, todos os municípios têm. Mas como que é para São Paulo, para Barueri? Para Barueri é 2%. Por quê? É de competência, o ISS de competência municipal, de regular aquele imposto. Então lá é 2% por causa disso, as atividades. São Paulo, 5%. Por quê? Porque é de competência municipal regular como que vai ser esse imposto.
Daí vem os princípios. Então vamos pensar assim, o direito tributário faz a criação de todas as leis, etc e tal, para como os tributos, como eles vão ser cobrados, etc e tal. Só que quem faz para a criação dessas leis com a competência tributária, né, que são os nossos políticos, tem toda a parte lá de criação da lei, que ela vai para a proposta, depois ela vai para votação, aí depois, e assim vai, todo aquele processo da criação da lei. Só que todas essas leis, para ser criadas, ela tem que seguir os princípios. No direito tributário, são 12 princípios. Se uma delas, não, por exemplo, faz a criação da lei e uma daquelas leis lá fere algum dos princípios, ela não é mais válida, ela se torna inconstitucional. Por isso que algumas leis elas são liberadas, são promulgadas, etc e tal, mas depois fala, mas ela é inconstitucional, porque ela feriu alguns dos princípios. Legal? O sistema tributário nacional, ele é racional e rígido. Racional por quê? Para fazer a cobrança, primeiro, tem que ser feita a lei, ela vai ser citada. Para que ela vai ser feita? Para que ela vai ser cobrada. Então, o racional ele quer dizer o seguinte, que tem um estudo do porquê que vai ser feita aquela lei, para que ela vai ser cobrada, e vai ter o legislador que vai impor ela. Então, ela é racional. E rígido, apesar da palavra ser rígido, o significado do rígido aqui, para a gente que assim, talvez não pareça meio, é rígido, mas nada a ver. Significa, por exemplo, a bitributação. Ele é rígido, aquela lei, ela não vai dar o direito de bitributar aquele imposto. Por exemplo, você pagou ICMS, aquela lei diz que, aquela lei está falando que você pagou o imposto e sobre aquela operação você vai ter que pagar o imposto de novo. Essa é a questão de ser rígido. Não, a lei não pode fazer isso. Se tem aquela lei que você já está pagando imposto sobre aquela atividade, não tem que ter uma outra lei que faça você pagar um imposto sobre aquela mesma atividade sem o menor propósito. Isso que ele quer dizer o rígido. Porém, se a gente for ver bem, assim, tipo, tem o PIS e COFINS, né, que é pago sobre a compra e na venda. Daí tem o ICMS, ele também é pago, só que aí ele é pago de forma diferente, sobre a circulação da mercadoria. E assim vai. Levando nesse contexto, tem uma diferenciação, ok? Porém, se for ver assim, ele não é tão rígido assim. Porque o montante de impostos que a gente paga sobre uma operação, mesmo que o imposto seja diferente, né, às vezes leva a gente a crer que ele não é tão rígido assim. Né? Porque para fazer uma operação a gente pagou tantos impostos nele que passa a não ser mais rígido. Mas o conceito dentro do sistema tributário nacional é esse. Então, os princípios eles têm que ser obedecidos na criação da lei, se não for, a lei se torna inconstitucional. Eu coloquei 3 aqui, mas são 12, tá? O da anterior da lei é o quê? Foi criada uma lei. Ela não pode passar a cobrar sobre períodos anteriores sendo que ela é nova. Então, eu criei uma lei lá, vou pagar o imposto X. Mas você vai pagar sobre tudo de 3 anos atrás. Não pode isso acontecer. Se uma lei é nova, ela tem que ser aplicada para próximas competências, futuros, para operações futuras. Da legalidade tributária. O que isso quer dizer? Eu não posso criar um imposto, apesar de alguns parecer que são assim, mas não. Eu não posso cobrar o imposto do Romão, só que daí eu não cobro da Larissa. A criação do imposto ela tem que ser feita baseada para todos. Ela não pode ser feita prejudicando um e ajudando o outro. Tá? Não pode. Aí você fala assim, mas tem imposto de renda sobre a poupança e se você tiver acima de 50 mil, é tributado o imposto de renda. Aí dá aquela confusão assim, só porque ele tem 50 mil vai taxar. E eu não tenho 50 mil, então não vai taxar. Entra nesses critérios assim, que fica em discussão, etc e tal. Mas no contexto geral, a legalidade é o quê? Se o imposto é criado, ele é criado para todos, para os contributos dos cidadãos e empresas, não beneficiando um e prejudicando o outro. Se um imposto é feito e fere um e ajuda o outro,
ele também é constitucional. Então, daí o tributo, pessoal, ele é um gênero, só que aí o que é o tributo? É a cobrança, é um constrangimento que é feito pelo contribuinte ou pelas empresas, só que é um constrangimento legal, tá? Por quê? Porque ele é baseado em leis e ele não é facultativo. Você tem que pagar. Então, se aquele tributo está sendo cobrado dos cidadãos e das empresas, mesmo não sendo facultativo, ele está baseado em alguma lei. Então, você tem que pagar. Isso é chamado de tributo que é cobrado sobre as riquezas e operações geradas pelas empresas e os cidadãos. Okay? Então, ele é o gênero porque depois dele tem todas as outras espécies. Tá? E o tributo ele pode ser vinculado ou não vinculado. Quando um tributo fala assim, ele é um tributo vinculado. O tributo é vinculado por quê? Ele foi gerado através de uma atividade da estatal, do governo, que são as taxas e tudo mais. Esse daí é um tributo vinculado. Ok, então foi gerado um serviço, um produto através da estatal que gerou uma taxa ou aquele tributo. Legal. Daí o tributo, ele não é vinculado. Esse tributo ele foi criado, tal, mas ele não é vinculado, que são os impostos. Que daí é aquele cobrado pelas empresas e os cidadãos e não está vinculado a uma estatal, pela atividade do contribuinte ou a parte privada. Okay? Daí tem as espécies dos tributos. São 5, tá? As contribuições, tá? Contribuição social, contribuições de melhoria, eles são não vinculados. Okay? Tem um empréstimo compulsório. Esse empréstimo compulsório, ele é mais feito por medida provisória quando acontece alguma enchente, alguma catástrofe que precisa fazer, criado para atender essas demandas de emergências. Então, são os empréstimos compulsórios. As taxas, aquela pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal, tá? São aquelas taxas que a gente paga de serviço público, transporte público e tudo mais. Os impostos são aqueles que a gente mais paga, que atinge mais as empresas privadas e os cidadãos. E ele não é vinculado. E as contribuições de melhoria também ela é feita para quando tem imposto. A espécie de contribuição de melhoria, ele vai ser utilizado especificamente para a melhoria do patrimônio público, que é a administração da gestão pública.